Bom dia, gente. Vamos começar. Hoje nós vamos ter uma palestra super interessante. E é uma palestra onde vai ter praticamente duas fases. A fase pré-intervalo e a fase pós o coffee break, né? Na primeira parte, eu acho que a Cláudia vai trabalhar bastante com vocês. A segunda parte, a gente vai exemplificar os casos problemas e como eles se resolveram ou não resolveram. E é uma rotina, uma experiência que eu acho que nós todos temos no nosso dia a dia. Eu queria falar um pouquinho sobre a Cláudia. A Cláudia já vem trabalhando com o Pet Care há um tempo. E ela é uma coach super famosa, ela é formada em psicologia aqui na ECA. Ela a especialização dela é em coaching, ela é blogueira, né, do Estadão, e trabalhou em empresas, eu trabalho em empresas como enormes, né, Riachuelo, McKinsey, BCG, KPMG, Accenture. Então, é uma coach de grandes executivos. Eu acho que hoje a gente vai ter o prazer de desfrutar alguma coisa muito enriquecedora para o nosso dia a dia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, Cláudia. Bom dia. Primeiro eu queria agradecer a Carla pela introdução. Eu não sou tudo isso, vocês podem dividir pela metade e talvez um pouco menos. E, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês, se possível, todo mundo sentar um pouco mais perto, mais para frente, porque nessa primeira parte vocês vão ter atividades e vocês vão ter que conversar com alguém que está sentado do lado de vocês. Então, quem está mais isolado, se possível, eu vou pedir o favor de vir para mais para frente, para que a gente realmente possa fazer algo mais dinâmico. Porque também, né, uma pessoa falando por 3 horas, haja, né? Ninguém aguenta. Então, só para explicar um pouco como é que vai ser o nosso dia hoje. Então, a gente vai começar pensando um pouco qual é o seu negócio, né? O seu negócio é só atender ali o paciente, o bicho? Será que é só isso? Depois, a gente vai falar um pouquinho com vocês sobre como é que você está na hora do atendimento, né? Como é que você está com você mesmo? Porque tudo começa com você. Depois, a gente vai fazer um pouco de exercícios, um pouco de coisas de coaching, que é a roda da vida e a roda das competências. Isso é um pouquinho assim, parar para refletir como é que eu estou, como é que estão as áreas da minha vida, como é que eu estou em relação ao meu trabalho. Depois, a gente vai falar de comunicação, que é o grande problema e também é a grande solução, né? Em coaching, a gente fala que um problema, normalmente, é uma solução que está de ponta cabeça, não está funcionando, né? Depois, a gente vai falar de inteligência emocional, que é um pilar básico e extremamente importante para a gente falar de comunicação. Depois, a gente vai passar para falar do cliente, conflitos e uma coisa que é mais recente e que, normalmente, a gente tem um pouco ainda de dificuldade de lidar, que é com mídia, redes sociais, né? Então, como é que a gente lida com eles, né? Se um cliente, por exemplo, fala, puxa, eu fui na clínica tal e tive uma experiência ruim. O que a gente faz com isso, né? Ou, o que a gente pode fazer para evitar chegar lá? Ok? Bom, então, qual é o seu negócio, né? Então, claro que tem, enfim, atender o animal. Opa, eu não sou boa com isso aqui. Ah, cheguei. Então, atender. Essa é a minha cachorra, tá? Essa é a Bela. E essa daqui, essa linda aqui, é minha filha, com os 4 filhotes da Bela, que nasceram no Pet Care. Então, qual que é o seu negócio? Você tem o paciente, você tem o cliente, né? E você tem todos os outros membros da equipe, ou mesmo fornecedores, com quem você vai ter que lidar. E o que conecta tudo isso? O que conecta tudo isso é você, né? Você tem que estar no centro. Você
é que vai ter que lidar com equipe, com cliente, com paciente, fornecedores, você vai ter que se ver com as redes sociais, com os... Enfim, você vai ter que pensar em dinheiro. Então, no centro de tudo isso está você. E você vai ter que se relacionar com essas coisas todas e com essas pessoas. E tudo o que é relacional, ou seja, tudo que envolve pessoas, é algo que não tem um padrão. Então, a gente precisa estar sempre muito atento, né? A gente sempre precisa estar muito presente na hora de lidar, principalmente com pessoas, sejam elas o cliente ou sejam elas a nossa equipe, as pessoas que trabalham junto com a gente. Então, a primeira coisa, a gente precisa da tomada de consciência. Se eu não estou aqui consciente, eu não vou conseguir fazer nenhuma melhora, nenhuma mudança. E aí importa a gente sempre perceber como é que está a nossa cabeça. Se a gente está com a cabeça cheia, né? Então, eu estou pensando, estou estressada, estou pensando num monte de coisa, ou se eu realmente, na hora que eu estou ali, eu estou presente, eu estou simplesmente conectada com o que está acontecendo. E só para adiantar, quando a gente está daquele jeito, cheio de estresse, cheio de problemas, nós travamos, as nossas decisões não são boas e a nossa comunicação muito menos. Então, às vezes a gente precisa simplesmente respirar e se reconectar com a gente mesmo, em vez de ficar pensando presente, passado, futuro, enfim, com a cabeça cheia. Bom, então, começando com você. Isso aqui é o que eu uso muitas vezes no coaching e ajuda a gente a pensar em algumas coisas. Vocês podem fazer isso 10 minutos por dia em casa, ou se não for por dia, pode ser por semana, por mês, mas é importante vocês terem esse tempo pessoal, né? Então, primeira coisa, conheça-se. Se você escrever 10 minutos sobre os seus projetos, os seus planos, o que você quer, você vai ter muito mais facilidade para chegar lá. Então, é só a gente lembrar, por exemplo, um dia vocês pensaram em fazer faculdade de veterinário, porque vocês queriam ser veterinários. Então, esse sonho, esse projeto, ajudou vocês a estudar pra caramba, dormir menos, enfim, passar pelo vestibular. Então, tudo isso é importante. Sonhar, ter um objetivo, ter um projeto é muito importante. Se você não tem projeto, o que vai acontecer com a sua rotina? Vai ficar aquela rotina pesada, maçante, que não faz o menor sentido. Você tem que se cuidar. Então, você tem que pensar, o que eu preciso, o que eu vou focar? Eu estou precisando de dinheiro, eu preciso de tempo, eu preciso dar um norte para as minhas coisas. Então, cada um é responsável por se cuidar e se desenvolver. Então, a pergunta do que você quer se orgulhar em 10 ou 15 anos, ela ajuda a gente nisso. Por quê? Porque quando eu faço uma projeção mais longe, né, 10, 15 anos, normalmente eu entro em contato com aquilo que é o meu ideal, aonde eu gostaria de chegar. E isso ajuda a gente a ter um norte, né? Vocês podem estar se perguntando o que isso tem a ver com o meu dia a dia. Tem muito, porque é isso que vai te dar o senso de propósito, é isso que vai te ajudar a realmente enfrentar as dificuldades do dia a dia e achar que vale a pena. Bom, agora a gente vai começar com uma parte um pouco mais prática. E isso daqui é o que a gente chama de roda da vida. Eu vou explicar um pouquinho como é que ela funciona. Vocês podem ver que tem... Essa daqui está com 4 quadrantes: qualidade de vida, pessoal, profissional e relacionamentos. Então, se a gente pegar cada uma delas, vocês vão ver que tem subdivisões. Então, você tem aqui saúde, desenvolvimento intelectual, equilíbrio emocional. No profissional, realização e propósito, recursos financeiros, contribuição social, relacionamentos, família, amor, né, amigos e qualidade de vida, criatividade, plenitude, espiritualidade. Vocês podem fazer a pizza de vocês com as dimensões que vocês quiserem, tá? Isso aqui é só um exemplo, né? E para que serve isso?
Esses coloridinhos, na verdade, é um exemplo de como se a pessoa tivesse pintado o quão satisfeito eu estou com essa dimensão aqui da minha vida. Tá? Então, se a gente graduasse de 0 a 10, né, o 0 mais aqui no centro e o 10 aqui, a gente pode fazer, bom, isso aqui eu estou dando nota 7, isso aqui eu estou dando nota 5, nota 4, e com isso a gente consegue ver a nossa vida de maneira um pouco mais ampla, porque normalmente a gente não pensa dessa forma, a gente vai pensar numa coisa só, ou pensa só na carreira, ou pensa só no dinheiro, ou pensa só no amor. Então, é difícil a gente pegar um momento que a gente vai pensar em todas essas coisas. Então, o que eu queria que vocês fizessem agora é fazer, efetivamente, a roda da vida. Então, desenhe uma pizza com o número de aspectos que você deseja. Se são 4, 5, 10, fica a seu critério, porque ninguém é melhor do que você para saber quais as divisões que você quer. Aí, imagina que cada fatia vai de 0 a 10, como eu mostrei ali naquela outra figura, e dá um valor de 0 a 10 para o grau de satisfação atual em cada aspecto. Então, é um momento assim, um pouco de reflexão, né? Como é que eu estou? Como é que eu estou na parte da saúde, dinheiro e etc. Depois, você vai fazer uma segunda rodada, onde você vai colocar de 0 a 10 o nível de satisfação que você deseja atingir. Ou seja, eu estou feliz com a nota que eu dei nesse aspecto? Se eu não estou, o que me deixaria mais satisfeito? Tá? E depois, a gente vai buscar o ponto de alavancagem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uns 8 minutinhos, não, 10 minutos, para vocês fazerem essa primeira parte, tá? De desenhar a roda com os critérios de vocês, e dar a nota para o atual e o desejado. Pode ser? Ok. Então, agora eu vou explicar o que vocês vão fazer agora. E aí, eu vou pedir para vocês, quem está muito separado, tenta sentar do lado de alguém, porque essa segunda parte é mais legal quando a gente faz conversando com alguém. Então, eu tinha falado para vocês que, depois de preencher isso, vocês iam encontrar esse ponto de alavancagem. O que é isso? É o aspecto que, se você focar em melhorar, pode criar um efeito dominó e melhorar outros aspectos. Tá? Normalmente, para cada pessoa, isso é um ponto que não está com uma nota muito ruim, nem muito boa. Vamos dizer, está lá no 5, 6, 4... Tá? E aí você pode olhar e pensar, vamos dizer, puxa, se eu melhorar, né, vamos pegar aqui algum exemplo, por exemplo, se eu melhorar aqui o meu equilíbrio emocional, eu vou conseguir estar menos estressada, isso me ajuda a melhorar a saúde, eu vou provavelmente ser mais criativa, eu vou ser mais criativa, vou estar mais livre para fazer as coisas, isso também aumenta a minha plenitude, melhora a minha vida social, melhora meu relacionamento amoroso e, de repente, isso também acaba melhorando a forma como eu atendo os meus clientes e, portanto, eu vou conseguir até ganhar mais dinheiro. Claro, isso é só um exemplo, tá? Mas, às vezes, a gente não para pensar que a gente tem esses efeitos meio que em cadeia. Então, cada um procura ou vai fazendo esse tipo de exercício mental, né? Onde que eu posso mexer de tal forma que outras áreas vão acabar sendo afetadas, né? Por quê? Porque, se eu mexo só numa, eu faço um esforço menor e eu tenho um efeito em outras áreas também. E aí, eu vou pedir para vocês conversarem ou ajudarem o colega que está do lado, né, a tentar pensar qual que é o ponto de alavancagem de cada um. E o passo seguinte, claro, é sempre o que eu vou fazer a respeito. Então, qual é uma coisa, qual é o primeiro passo que eu posso fazer para trabalhar a favor desse ponto, para melhorar esse ponto. E é uma coisa pequena, realmente é um primeiro passo, nada muito grande. E por que fazer isso junto com um colega? Porque falar para uma outra pessoa, primeiro, a gente mesmo se escuta,
a gente colocou isso para fora da nossa cabeça, não é mais um pensamento que vai sumir, e aumenta o nosso compromisso com a nossa própria meta. Então, eu vou dar mais 5 minutinhos para vocês fazerem isso, ok? Ok, gente. Bom, eu queria saber de vocês como é que foi fazer esse exercício e se vocês aproveitaram, se alguém teve alguma ideia interessante para fazer. Bom, de toda forma, eu espero que isso tenha ajudado vocês. Podemos passar para o próximo tópico? Ok. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre o trabalho, né? Porque a maior parte de vocês, quer dizer, todos vocês, na verdade, vieram aqui porque acreditam que, de alguma maneira ou de outra, essa palestra pode ajudar vocês com o trabalho de vocês, né? Então, depois de pensar na sua vida de forma um pouco mais ampla, talvez seja legal vocês conversarem com os seus colegas como que você está com o seu trabalho, né? Então, você está bem? Como é que você está? Você tem paixão pelo que você faz? Você tem senso de propósito? O que é que te motiva, né? O que tira a sua motivação? Então, também é importante a gente pensar e ter consciência de como que a gente está em relação àquilo que a gente passa maior tempo fazendo, que é trabalhar, né? Normalmente, a gente dedica aí 10, 12 horas por dia para isso, né? Então, entender como é que eu estou agora com o meu trabalho, se minha paixão está lá, se eu tenho esse senso de propósito, o que motiva, o que tira a motivação, é importante. Porque, se eu souber isso, eu posso pensar o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para endereçar as minhas dificuldades, aquilo que não está funcionando bem. E, quando vocês fizerem isso, eu acho muito importante vocês também pensarem o que está na mão de vocês resolver e o que não está. E vocês podem até se dar conta o quanto a gente reclama de coisas que não estão na nossa mão, que não estão no nosso alcance fazer. E isso só tira a nossa energia. Então, a ideia é focar naquilo que está na sua mão, o que eu posso fazer, ok? Então, de novo, vocês podem fazer isso em duplas, em trios. Se vocês quiserem também, vocês mudem o lugar onde vocês sentaram, conversem com uma pessoa diferente, porque é sempre interessante perceber o quanto as coisas mudam e quanto que a gente pode ter de diversidade quando a gente conversa com pessoas diferentes ao longo do dia. Então, eu sugiro que cada um fale mais ou menos 5 minutos a respeito desses tópicos. Vamos lá, agora todo mundo só terminando de compartilhar suas ideias. Vamos continuar. Agora vamos ficar todo mundo junto aqui. O que eu queria pedir para vocês é que vocês participem bastante, porque isso daqui vai ser muito mais rico se vocês compartilharem o que vocês pensaram, o que vocês acharam, para a gente até poder levar isso um passo adiante, né? Então, eu queria saber, alguém gostaria de compartilhar um pouco o que encontrou aí, o que pensou? Eu quero. Mas aí depois outra pessoa compartilha. Estava discutindo aqui com o Marcelo, como a gente está com o trabalho, eu e ele falamos que estamos muito bem, a gente realmente gosta disso, o senso de propósito dele é diferente do meu, eu quero veterinários felizes, ele diz que ele quer clientes felizes, e o nosso senso de propósito é um pet care grande, mas você vê os focos, né? Para mim não são só os veterinários de dentro, mas os de fora. Eu tenho o meu senso de propósito, assim, o que eu passei pela vida veterinária, eu gostaria que os veterinários passassem de uma maneira melhor. Aí me motiva, eu acho que o que me motiva é os resultados sou eu mesmo,
O que me tira a motivação, tanto minha quanto dele, é abrir o jornal e ler jornal. É uma coisa que deprime muito ultimamente. Eu acho que a gente vê uma falta assim. Isso aí você pergunta se isso depende da gente ou não. Assim, muita coisa eu sei que não depende, mas também, hoje em dia, eu já acho que muita coisa depende, porque eu acho que, para fazer mudanças, a gente tem que querer mudar. Então, talvez eu nunca fui para uma rua, nunca fui para uma Paulista, nunca me esforcei. Mas, assim, nesse ponto, o que motiva, acho que, bastante a situação de onde a gente está vivendo. Alguém mais quer falar? Esse ponto que a Carla trouxe, né, muitas vezes a gente coloca o que tira a nossa motivação no mundo externo. Então, é a Dilma, é a nossa condição política, econômica, qualquer coisa. E o que acontece? É sempre importante a gente pensar, isso está ou não está na minha mão? Existe alguma única pessoa que é capaz de resolver isso? Infelizmente, não, né? Não tem ninguém que consiga resolver. Agora, o que acontece comigo quando eu fico pensando nisso? Eu fico desanimada, eu não sou criativa, eu não fico pensando em saídas. Então, quando eu coloco o problema, a crise, em primeiro lugar, eu simplesmente paraliso, eu fico estagnado ali. Então, às vezes, é importante a gente pensar o que está na minha mão, o que não está na minha mão. E o que não está na minha mão não dá tanta atenção. Está lá, é difícil, é claro que a crise afeta a todos, absolutamente todos, mas se eu ficar, a crise, eu não faço nada. Do outro lado, é importante pensar, bom, o que está na minha mão? Então, o meu relacionamento com o cliente, ele está, em parte, na minha mão. Eu fazer alguma coisa criativa no meu negócio para tentar lidar com a crise, isso está na minha mão. Mas se eu fico só, porque a crise, nada sai. Então, por isso que essa pergunta, o que tira a minha motivação, e a gente entender o que está na minha mão e o que não está na minha mão, é importante. E a gente também se responsabilizar um pouco, né? Falar, puxa, o que eu posso fazer? Quem mais gostaria de compartilhar? Ali é a Cecília. Alguém mais gostaria? Bom dia. Eu sou estudante de Medicina Veterinária no 10º semestre pela Anhembi Morumbi, em um momento de transição e de mudança de carreira. E eu acho que posso compartilhar algumas coisas, até porque eu tenho uma carga de trabalho há quase 30 anos numa área comercial, que eu amo também bastante. Como eu estou no meu trabalho, estou excelente no meu trabalho atual e querendo um novo desafio, que é a medicina veterinária. A minha grande paixão é o tratamento com pessoas e com esse novo ser que serão os pacientes que virão para eu estar atendendo e dar essa realização. O meu senso de propósito é realmente buscar a realização plena, tanto do meu paciente como dos meus clientes que eu tenho hoje atendendo e dos consumidores no qual eu trabalho com o produto. O que me motiva realmente é ver nos olhos das pessoas a realização daquilo que eu me coloquei em disposição para que eles possam ter. Então, o cliente realmente vai ser meu foco, tanto no paciente como no meu cliente hoje atual. E o que me tira a motivação é gente incompetente. Isso tira muito a minha motivação. Eu me afasto demais desse tipo de pessoa, porque gente baixa astral e gente para derrubar tem um monte, para levantar pouquíssimas. Ok. E aí, veja, de novo, gente incompetente, gente de baixo astral, está embaixo do nosso domínio mudar essas pessoas? Não está. Mas o que está, por exemplo, no seu domínio? E isso é uma técnica que a gente chama de priming, né? Então, o priming, o que é? É o estado de espírito que eu me coloco para começar um relacionamento. Você entra na sala, você olha aquele cliente assim, que você olha e fala já, putz, esse cara vai dar problema. O cara está estressado, de mau humor, não te olhou, a primeira frase dele já foi agressiva. Se você entra na do cliente, vocês vão ficar ali batendo bola, vão ficar ali simplesmente com a raquete, um devolvendo para o outro. Isso não vai funcionar, não vai levar a lugar nenhum. Então, o que está na sua mão? Está na sua mão regular o seu estado emocional.
Claro que você é humano, você também sente, não é nada gostoso a gente chegar a encontrar alguém de mau humor, mas se eu olhar e falar, tá bom, pensar, né? Não vai falar nada disso, mas se eu pensar, né? Ok, a pessoa está de mau humor, mas você chega lá, respira, vai com uma postura mais aberta e fala bom dia e procura se gerenciar emocionalmente para ser menos afetado por isso, você até tem uma chance de, quem sabe, melhorar o estado daquela outra pessoa. Gente, a gente também tem que ter uma certa noção de que, muitas vezes, essas pessoas que chegam agressivas, irritadas e tal, elas estão com alguma dificuldade. Elas não estão ali simplesmente para transformar seu dia no inferno. Elas estão vivendo, elas estão simplesmente passando por uma situação que elas não estão conseguindo controlar. Então, se a gente também tiver um pouco dessa noção, isso ajuda também, porque a gente humaniza a pessoa que está na nossa frente, né? Ele não é uma pessoa que está ali, está fazendo alguma coisa para me prejudicar ou para me irritar. Não é com a gente. Até porque ela já estava assim quando ela chegou, né? Então, assim, não é pessoal mesmo. Então, isso também ajuda. Toda vez que a gente pensa o que me tira a motivação, o que me atrapalha, né? A gente, ok, o que não está na minha mão, deixa de lado, mas o que eu posso fazer, como que eu posso reagir diferente dentro da situação. E isso nos traz também para uma certa responsabilidade, né? Mais alguém quer compartilhar? Okay. Então, eu queria assim, falar o que tira da gente incompetente. Eu queria discutir um pouco mais a palavra incompetente, porque assim, ela está no cargo certo, ela está recebendo direito, ela está tendo cursos, eu estou provendo esses cursos para ela ser mais competente. Então, eu falar o que me tira de motivação. Para mim, competência é fácil apontar, mas é difícil de ver e também é uma coisa que está na mão. No trabalho, a gente aqui, a maioria é clínico ou gerencia pessoas. Eu acho que a competência também depende da gente também. Eu falar, me tira a motivação, gente incompetente. Parece que a pessoa sabe tudo, aquela pessoa incompetente não agiliza o trabalho. Mas calma, eu estou dando as ferramentas para ele necessário. A minha secretária tem acesso a algumas coisas. Eu não faço ficha e chamei minha secretária de incompetente. Eu às vezes não atendo bem, o cliente não tem um lugar agradável com ar-condicionado para esperar que o cachorro ele entra nervoso, eu falo que o cliente também é mal-humorado. Eu acho que a gente tem que olhar um pouco mais para dentro também, porque às vezes isso. A gente não está fornecendo... A ideia desse começar por você é justamente olhar primeiro para você, né? Então, o que a gente está projetando? E a sua colocação ela é interessante porque realmente a gente olha muito para fora e raramente olha para a gente. Então, quando eu falo qual é a sua responsabilidade é, inclusive, de pensar o que será que eu posso fazer para tornar... Se eu tenho que, por exemplo, conviver com essa pessoa que, ao meu ver, é incompetente, o que eu posso fazer para ajudá-la a ser menos incompetente? Isso pode estar na minha mão? Em parte, sim. Eu posso tentar ensinar alguma coisa, eu posso tentar ajudar, etc. Então, assim, acho que, mais do que ficar discutindo o conceito, o que é ou não é incompetente, que eu tenho certeza, se eu passar o microfone para todo mundo aqui, cada um vai ter a sua ideia do que é competente ou incompetente. E a grande relevância não é discutir, tem uma definição certa de incompetente e ser incompetente é quando a pessoa, né, basicamente... Seria o quê? Uma pessoa que não está com as competências adequadas na sua tarefa. Ou seja, ela não tem a habilidade necessária, está faltando algo para que ela realize a tarefa do jeito que a tarefa tem que ser. Agora, mais do que isso, cada um vai ter a sua ideia. Agora, o mais importante é a gente começar realmente a se responsabilizar, né? O que é a minha parte desse negócio? O que eu posso fazer para mudar? Então, acho que a sua colocação é boa.
E, ao longo da palestra, a gente vai abordar um pouco o que são problemas, você com a equipe, você com o cliente, como é que você está em relação à equipe, ao cliente. Então, tudo isso realmente é muito importante, sempre começa com a gente. Então, por exemplo, essa história do priming, que eu estava falando agora há pouco, ela é muito importante, porque ela é qual o estado emocional que eu vou começar o relacionamento com aquela pessoa, seja da minha equipe, seja o cliente ou até o próprio bichinho. E o bicho, vocês sabem, né? A gente não mente para eles, né? Eles sabem quando a gente está irritado, se a gente está cansado, e eles reagem de acordo, né? E as pessoas também, nós somos bichos também, né? Ajudou? Tem mais alguma coisa? Bom, da mesma forma que a gente tinha ali a roda da vida, a gente pode pensar numa roda de competências, tá? A roda das competências, aqui é uma sugestão, de novo, né, de quais os aspectos que vocês podem pensar em relação ao trabalho. E aí não é só a parte técnica, de fato, do que vocês estão fazendo, né? Mas tem liderança, planejamento, organização, enfim, tem várias dimensões aí. Então, isso é interessante, primeiro, para a gente começar a tomar consciência, né, de quanta coisa a gente precisa fazer para trabalhar, né? Quantas dimensões estão envolvidas. E, de novo, não vamos aqui fazer uma definição de cada um deles, né? Acho que a questão mais importante é a gente pensar como é que eu estou em relação ao meu conceito sobre isso. Ao meu ver, a gente não fala, tem um conceito, isso aqui é o conceito e só tem esse é o certo, qualquer outro conceito está errado. Não são assim, não é assim que as pessoas pensam, né? Cada um vai ter um pouco o seu conceito, mas isso aqui é uma questão para você refletir em cima de você mesmo. Então, não importa qual seja o meu conceito, mas, por exemplo, de onde eu estou hoje para onde eu quero estar, eu consigo saber dessa diferença. E é isso que vai ajudar a gente a guiar o nosso próprio progresso. É eu em relação àquilo que eu acredito, que são os meus valores e, enfim, as minhas definições. Tá? Então, eu só queria mostrar mesmo essa roda para vocês. A gente não vai fazer e discutir isso aqui de novo, tá? Mas a ideia é isso aqui começar a ajudar vocês naquele outro exercício de responder as perguntas, né? Por quê? Porque aqui você pode começar a pensar o que eu preciso, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso melhorar, né? Para ter uma boa relação com o meu trabalho. E para realmente me responsabilizar, me tornar o centro da coisa toda, do negócio todo. Porque, como o colega falou, às vezes é muito fácil a gente colocar a culpa e tudo na circunstância, no contexto, no colega, e aí a gente não precisa fazer nada, né? Então, isso aumenta um pouco o nosso protagonismo. E aí, eu queria passar para um outro tópico, não é outro, mas, enfim, está ligado a tudo isso, que é a comunicação, né? E a comunicação, ela envolve muito mais do que só as palavras, tá? Só para vocês terem uma ideia de como a comunicação se dá, 55% dela tem a ver com a fisiologia e a linguagem corporal. Se eu, por exemplo, começar a falar assim com vocês, vou passar uma mensagem. Se eu falar dessa forma, eu vou passar totalmente outra mensagem. E não importa, eu posso dizer as mesmas palavras, eu posso falar bom dia, eu posso falar bom dia, e a mensagem vai ser totalmente diferente. E a outra parte também é a tonalidade, e só 7% tem a ver com as palavras. Por isso que eu passei toda aquela parte antes, ou seja, como que eu estou comigo mesmo, com as coisas que eu quero, como que eu estou com o meu trabalho, qual que é meu estado emocional, porque tudo isso vai interferir, ou seja, as palavras que saem da minha boca são só 7%, é quase nada. E aí, às vezes, a gente fica muito focado e muito apegado nas palavras, e a gente não se dá conta qual a expressão facial que a gente está, como é que está o nosso corpo, tudo isso fala
para outra pessoa. Tudo isso o outro lê. A gente lê isso de maneira inconsciente. É automática essa leitura. Então, a comunicação, ela é uma parte visceral do relacionamento. Nós vivemos num mundo relacional, né? E eu tenho minha relação comigo mesmo, a minha relação com o outro, relação com o grupo e com o planeta. Por exemplo, a Carla falou da questão, né, de, puxa, ler as notícias no jornal. Então, a gente se relaciona em todos esses níveis, né? Não só no das pessoas. E a gente precisa aprender a lidar com as emoções, né? Então, os neurônios espelhos são os neurônios que vão ajudar a gente a fazer isso, né? A entender, a fazer essa leitura de como é que o outro está. E também a gente tem, cada um, a consciência, a gente tem a capacidade de entender como é que a gente está. Então, quais são as grandes habilidades da inteligência emocional? Esse é um conceito bem antigo, mas eu acho que vale a pena passar por ele rapidamente, a gente não vai demorar muito, que são perceber e expressar emoções. E aí eu estou comigo mesmo, né? Por exemplo, eu estou com raiva e eu posso ou materializar essa raiva e falar, eu odeio você, ou eu posso pensar, putz, isso daqui é raiva, então deixa eu regular o meu estado. Eu posso usar as informações, as emoções como informação. Então, se eu consigo entender como é que eu estou dentro de uma determinada situação, eu posso gerenciar isso e mudar a minha resposta. Ela não precisa ser uma resposta automática. Eu posso também entender as diferentes emoções, e isso me ajuda também a me relacionar com as outras pessoas, não só comigo, mas com as outras pessoas. E administrar as emoções. Então, quando eu consigo me colocar nessa posição quase que de observador, seja de mim, seja do outro, eu consigo gerenciar, eu consigo administrar essas emoções. Então, eu vou passar mais rapidamente aqui pelos pilares aqui da inteligência emocional. Então, tem a autoconsciência, ou seja, eu consigo reconhecer o sentimento enquanto ele ocorre, o controle, ou seja, eu consigo lidar com os meus sentimentos e consigo adequá-los para a situação, a automotivação, e a automotivação também tem muito a ver com aquele tal do senso de propósito, né? Eu tenho um senso de propósito, eu saber onde eu quero chegar, o que eu quero, que me ajuda a falar, putz, calma, não, vamos lá, esfria a cabeça, eu tenho uma razão para estar aqui, eu tenho um propósito maior, então vou passar por isso daqui. E reconhecimento de emoções em outras pessoas, e isso é fundamental quando a gente vai lidar com o nosso time, ou mesmo com o cliente. E habilidade em lidar com os relacionamentos interpessoais. Então, é gerenciar tudo isso que ajuda a gente a ter essa habilidade. Acho que eu vou passar rapidamente por isso aqui, porque, no fim, a gente já acabou falando. Eu quero também dizer que, depois, quem quiser, a gente vai disponibilizar essa apresentação para vocês, ok? Desculpem, é o alarme aqui dizendo que são 10 horas, eu tenho que dar uma corridinha, tá? Opa. Bom, um que eu queria parar mais é esse aqui, da empatia. E a empatia é a capacidade de imaginar a si mesmo no lugar de outra pessoa e de intuir o que essa pessoa está sentindo, tá? Então, nos relacionamentos, isso é importante. Se eu ficar só comigo mesmo, só olhando o que eu estou sentindo, normalmente eu vou ser só reativo. Eu vou reagir ao estado da outra pessoa. E se essa pessoa estiver estressada, se essa pessoa estiver nervosa, os dois vão se relacionar só no estresse e no nervosismo. E isso normalmente leva a uma experiência ruim para todos. Porque quando a pessoa está nervosa, quando ela está estressada, ela paralisa. Ela não tem acesso aos seus recursos, ou seja, ela não é criativa, as ideias fogem,
tudo o que acontece com ela, ela paralisa. Então, é muito importante a gente ver essa questão da empatia, inclusive para a gente pensar e conseguir administrar o que a gente vai falar para o outro, como é que a gente vai lidar com o outro, no momento que a gente reconhece o que ele está sentindo. E o que ele está sentindo não tem a ver com a gente, é ele. Então, isso ajuda a gente a separar o que é que sou eu, o que é que é o outro, e não entrar no transe do outro, não entrar no estresse do outro. Então, só para vocês testarem um pouco o que é essa coisa da inteligência emocional, eu queria que cada um agora pensasse numa situação difícil, e tem que ser realmente algo importante para vocês, que esteja difícil, né? Um problema, e eu queria que vocês falassem isso transmitindo essas emoções, vivendo essas emoções, tá? E vocês vão trocar, cada um vai falar um problema. Não é para discutir, não é para pensar como resolve. O objetivo desse exercício não é tratar de uma solução, mas é vocês experimentarem a diferença entre você falar do problema e estar transtornado por ele, e você falar do problema um pouco mais distante, sabendo que esse problema deixa você transtornado, ok? Então, vou dar 7 minutos para cada um. Eu sugiro 5 minutos, tipo 2 minutinhos, cada um conta o seu problema, e o resto do tempo troquem entre vocês o que vocês sentiram como ouvintes, né? O que cada um sentiu. Puxa, eu ouvi, eu me senti assim, ou quem falou, o que sentiu, e depois a mesma coisa para o outro lado. A coisa mais importante é a gente começar a ter consciência das diferenças que fazem quando a gente está totalmente deixando ser levado pelas emoções, ou quando a gente está prestando atenção no que a gente está sentindo, ok? Quem tiver sem alguém do lado, muda de lugar, procura alguma dupla para conversar. Ok, gente, vamos terminando. Eu queria agora falar para vocês que quando a gente se relaciona com as pessoas, quando a gente vai se comunicar com as pessoas, normalmente nós temos dois aspectos nossos que estão envolvidos, tá? Então, o primeiro é o estrategista. O que é o estrategista? É eu saber qual que é o objetivo desse relacionamento, dessa comunicação, daquilo que eu estou tentando fazer. Eu tenho que entender quem são os envolvidos. É o meu time? É o paciente? É o cliente? Quem é que está envolvido na situação? Depois, eu tenho que rapidamente fazer uma análise dos interesses, né? O que cada parte quer? O que cada parte está esperando disso daqui? Aí eu tenho que olhar também o comprometimento, ou seja, quanto que cada parte está interessada em atingir esse objetivo, tá? E, finalmente, eu tenho que ter também um plano de comunicação, ou seja, se eu conseguir fazer uma leitura disso daqui, eu vou ter um melhor plano de comunicação. O que é ter esse plano de comunicação? Isso daqui funciona muito, gente. A primeira coisa eu preciso estabelecer confiança. Confiança é base do relacionamento. Então, se eu não tiver de olho nisso, eu posso falar e não vai virar nada. Depois, eu tenho que clarificar o para quê. Então, ter claro qual que é o objetivo, para que a gente está fazendo isso, qual que é a importância, é fundamental. E, para muitas pessoas, isso vai aumentar, inclusive, a confiança. E a terceira coisa é sempre buscar um benefício otimizado, ou seja, algo que fique bom para as duas partes. Então, depois, bem no final da palestra, então vocês aguardem, mas o Marcelo vai compartilhar com a gente um caso onde a gente consegue ver todas essas etapas de maneira bastante clara. E depois, a gente pode imaginar que nós temos 2 lados da comunicação. O lado yin,
que é o lado da ressonância, ou seja, é o lado onde eu pratico mais a empatia e onde eu vou ouvir e perguntar. E o outro lado, que é onde eu vou dizer, convencer, elogiar e pressionar. Então, numa conversa, faz parte a gente usar as duas coisas, e claro que elas vão trabalhar em aspectos diferentes. Mas é muito importante a gente saber que nós temos essas duas partes, o estrategista e o comunicador, né? E quanto mais a gente conseguir estar na gestão dos nossos sentimentos, mais a gente vai conseguir olhar para esses aspectos. Isso é muito rápido, parece complicado, mas não é. A gente, na verdade, faz isso bastante, tá? Mas é importante, se a gente tem um pouco dessa quebra e sabe o que a gente vai fazer em termos de comunicação, em que momento eu tenho que ouvir, em que momento eu tenho que afirmar ou dizer coisas, isso ajuda muito. Bom, então, resumindo um pouco o que a gente falou até aqui, nós somos todos diferentes, nós interpretamos e respondemos de forma diferente, é imprescindível checar o que o outro entendeu e a minha comunicação, a questão do alinhamento. Se eu não conseguir a resposta que eu desejava, eu vou ter que mudar a forma que eu me comunico, né, para que, de fato, eu obtenha os resultados diferentes. E isso a gente chama de flexibilidade. Ou seja, se a pessoa fala que não entendeu, ou ela fica retrucando, e eu falo exatamente a mesma coisa, a gente não sai do lugar. E, para conseguir me comunicar de forma assertiva, é necessário preparação. Então, se a gente lembrar aqui, o estrategista precisa estar presente. E, quanto mais isento eu estiver, ou seja, quanto mais eu tiver controle das minhas emoções, mais eu vou conseguir falar dos fatos, dos dados, de coisas objetivas, e a conversa flui melhor, porque aí a gente está discutindo algo e não está simplesmente um rebatendo o outro. Bom, vamos falar então um pouquinho de trabalho em equipe. Então, o que é equipe? É um grupo de pessoas com habilidades e tarefas diferentes, que vão trabalhar juntas para fazer alguma coisa em comum. E no caso de vocês, opa, apertei o botão errado, desculpa. Vocês podem imaginar que vocês vão trabalhar em conjunto, com interdependência e cooperação, para atender às necessidades de seus clientes. Ok? Realizando aí o propósito e os objetivos. E isso, gente, é uma coisa muito importante, porque muitas vezes isso foge da nossa atenção. A gente esquece que a gente está ali para atender o cliente. Então, ter isso sempre mais ou menos no foco ajuda muito. E ajuda muito a você a ser o bom estrategista e o bom comunicador, seja com o seu time, seja com o cliente. Então, comunicação na equipe, aí indo um pouco para o mundo de vocês. Então, onde que o cliente entra? Ele começa a entrar, por exemplo, na recepção. A recepção é importantíssima para vocês. Por quê? Porque vai ser a primeira experiência que o cliente vai ter com a clínica de vocês. E aí é importante ver como que essa recepção escuta o cliente, como que ela comunica com ele e com o resto da equipe. E, claro, não se trata de pensar, não se trata de julgar e falar, tá ruim ou qualquer coisa, mas é pensar o que eu preciso ter no lugar do que eu tenho hoje. Se não está bom, o que eu preciso ter no lugar do que eu tenho hoje? É importante também ter uma certa padronização. E a padronização não é no relacionamento, mas realmente é nos processos, né? Enfim, ter o time coeso, né? Que cada membro tenha o que precisa para fazer o seu trabalho, e todos precisam entender como os seus trabalhos impactam nos outros. Então, se eu só chego para a recepcionista e falo, olha, você tem que anotar bem os recados, ou você não pode deixar o cliente fazer tal coisa assim assado, você simplesmente está dando bronca. É muito importante que essa pessoa entenda a relevância disso no processo como um todo. Se a pessoa entende por que o trabalho dela é importante, que tipo de impacto pode ter, a chance dela usar os recursos dela, a inteligência dela para cumprir melhor isso, aumenta muito, né?
Senão a gente fica com o famoso processo burro, né? Você coloca uma regra e aí nem todo caso vai se ajustar a essa regra e a pessoa que está executando aquela regra não sabe por que ela precisa fazer aquilo. Qual é a chance disso dar certo? É muito pequena. Então, a gente tem duas ferramentas interessantes, que são o feedback e o feed-forward. O feedback, acho que a grande maioria de vocês já ouviu falar, e se trata da gente tentar mostrar, enfim, para alguém onde que ela pode melhorar, né? Ou seja, olha, aconteceu essa situação, e aí tem que ser uma situação específica. Olha, você atendeu o telefone para falar com o cliente X, você deu essa informação desta maneira. Não funcionou porque o cliente acabou fazendo tal coisa. E aí você fala o que a pessoa tem que fazer no lugar. Então, da próxima vez, você tem que fazer dessa outra forma. Ou até perguntar, o que você acha que você pode fazer para ter outra coisa? E o feed-forward é uma ferramenta, aí eu acho que é de uso mais pessoal, não é para você usar com outros, mas é para você usar para você mesmo. Que é o seguinte, imagina que você quer melhorar em algum aspecto, né? Ah, eu quero saber ser mais empática com os clientes. E aí você tem um colega que você fala, puxa, essa pessoa sabe muito sobre isso, ela é muito boa nisso. Então, você pode chegar para ele e falar assim, olha, eu estou querendo melhorar isso aqui, o que você me sugere? E a pessoa fala, as pessoas falam, elas oferecem muito mais, elas dão muito mais informação se a gente pedir. As pessoas falam mesmo, elas gostam de falar. E aí não se trata de você depois nem concordar nem discordar. Simplesmente agradeça e depois, com o que você obteve da pessoa, você pensa o que pode funcionar para você e o que não pode. Ok? Então, essas são duas técnicas que ajudam muito na comunicação da equipe e ajudam também a alinhar as coisas. E aí, tem uma coisa que é muito importante também, e que isso começa com a gente, né? Quando a gente está simplesmente tocando o serviço, só ali no dia a dia, e parou de pensar nos nossos planos, nos nossos projetos, a gente, aos poucos, vai ficando meio desmotivado, ou você fica lá meio perdido, você fica resolvendo um monte de coisinha no dia a dia, mas você olha e fala, pô, mas qual que é o sentido disso? O que eu estou fazendo aqui? Né? Pode dar muito essa sensação. Imagina que a mesma coisa pode acontecer com uma equipe. Se, como líder, a gente não coloca objetivos, mesmo que pequenos, para as nossas equipes, elas vão ficar também só tocando serviço, resolvendo pequenas coisas do dia a dia e cada vez menos motivadas. Então, isso faz parte da nossa natureza, a gente progredir, a gente se desenvolver, a gente evoluir. Né? Isso faz parte da vida isso acontecer. Então, a gente precisa ter objetivos comuns. A única coisa que dá o senso de equipe é um objetivo em comum. A única coisa que as pessoas, que une as pessoas ali, não é porque elas escolheram, elas são amigas, elas se adoram, não é nada disso, é que elas têm um objetivo em comum. Então, a gente cuidar disso sempre é muito importante. E esse objetivo pode ser o quê? Pode ser uma coisa pequena. Esse mês vamos trabalhar em fazer um artigo assim, assado, e aí você vai ter várias pessoas envolvidas trabalhando para isso. Mês que vem, puxa, vamos melhorar a nossa recepção, vamos treinar melhor, vamos levantar quais são os problemas que estão tendo, vamos ouvir as recepcionistas, vamos passar um dia lá e ver quais são as situações, vamos elaborar um plano de ação. Então, quando a gente tem um objetivo em comum, a coisa acontece. Por exemplo, se a gente for para um universo diferente, vocês veem a motivação de várias pessoas que estão tentando ajudar a cidade lá de Mariana, ou seja, tem ali tem já excesso de doação, eles não têm mais nem onde estocar. Então, quando as pessoas têm um objetivo comum, que é, puxa, vamos ajudar, as pessoas fazem, isso une as pessoas. É claro que também, em cima disso, agora precisa ter alguém que fale, pessoas, precisamos de dinheiro para construir casas, ou precisamos de voluntários para isso.
e aí as pessoas vão se mobilizar para fazer. Então, quando a gente tem um objetivo, a gente vai atrás. E os times são exatamente a mesma coisa. Então, se eu deixar lá o time só para tocar serviço, em pouco tempo esse time vai estar ali sem energia, vai estar cuidando do dia a dia e, pior, reclamando. E eles vão reclamar do cliente, vão reclamar do trabalho, vão reclamar do salário, vão reclamar de um monte de coisa. Por quê? Porque eles não estão motivados. E a gente também tem que comemorar as vitórias, né? Então, claro, não é uma questão de vamos levar todo mundo na churrascaria, não precisa ser isso, mas, puxa, no final da reunião, a gente celebrar alguma coisa que a gente conseguiu também é importante. Isso também une as pessoas, porque é uma alegria tremenda para o ser humano quando ele consegue atingir um objetivo em conjunto. Então, se a gente não marca isso, a gente está perdendo uma grande oportunidade de criar esse senso de identidade, esse senso de cumplicidade das pessoas da equipe. Então, essas são algumas das coisas que a gente tem que realmente trabalhar. Bom, aqui eu vou agora passar para o Marcelo. O Marcelo vai abordar um caso de comunicação na equipe. Então, a nossa segunda parte da palestra ela vai ser mais assim, em cima de casos, ok? Só um minutinho. De novo, né, aquela questão, o que está na minha mão e o que não está na minha mão. Às vezes, e eu não sei, dentro do seu contexto, exatamente a situação, mas a gente pode imaginar que existe alguma razão para algumas coisas estarem sendo bloqueadas, seja qual for, né? A gente não vai julgar isso. E aí você tem que pensar, bom, o que está na minha mão fazer? E vamos dizer, se a equipe fala, poxa, mas o pessoal lá de cima não deixa, ou não sei o quê, também é falar, ok, eles não deixam, mas vamos pensar, o que está na nossa mão, o que a gente pode fazer? Porque senão a gente se paralisa. E aí parece que aquele que vai salvar a minha vida está lá e ele não quer me dar atenção. Cada um tem que ser responsável por si. Então, o que está na mão dessa equipe? O que vocês podem fazer? Porque se vocês acharem que só vou fazer o que tiver aprovação, o que tiver, sei lá, dinheiro, etc., vocês vão se paralisar. Então, acho que também é uma questão de você, por exemplo, escrever. Você pode escrever 5 minutos por dia. Quais são as minhas responsabilidades? Quais são as responsabilidades da instância superior? E quais são as responsabilidades da equipe? Se cada um souber do seu papel e do que está na sua mão fazer, e focar nisso, gastar energia naquilo que você realmente pode mudar, as coisas melhoram muito. E somos todos humanos, quer dizer, vocês vão ficar chateados, ou talvez, puxa, que chato, isso daqui não pode acontecer. Ok, mas se eu parar aí, eu vou paralisar. Então, é sempre muito importante, né? Então, se você tiver mais clareza de o que está na sua mão, o que você pode fazer que você tenha alçada, que você não depende da aprovação da instância superior. Você já parou para pensar nisso? Talvez aí você comece a descobrir, se você prestar mais atenção nesses pontos, você vai descobrir que se abre muita coisa já. E aí você vai conseguir ter criatividade, você vai conseguir uma série de recursos para motivar a equipe. Não sei se te ajuda. Ajudou bastante. Eu só queria saber se é correto, por exemplo, a gente, na hora que eu estiver direcionando a minha equipe, falar, então, esse caminho não vai dar certo, por causa desse motivo, não vai ser aprovado, e aí vamos tentar adaptar essa estratégia. Claro. Veja, peraí. Tem uma coisa importante aqui que a gente falou, que é você estabelecer a confiança.
E o que é estabelecer a confiança? Se você começar a esconder coisas, se você começar a querer controlar absolutamente tudo, qual é o nível de confiança que você vai criar na sua equipe? Ninguém está esperando que você resolva coisas que não são da sua alçada. Né? Então, e tudo bem. Né? Agora, o importante é direcionar a energia para aquilo que vocês efetivamente têm escopo e têm alçada para fazer. Toda empresa é assim, toda empresa é assim. E várias vezes a gente vai ficar frustrado. E faz parte da vida. Né? Não existe empresa perfeita, não existe momentos que você não vai ficar frustrado, mas você precisa aprender a lidar com isso. Né? E o que a gente, às vezes, lida de uma maneira muito ruim, que a gente simplesmente fala, não vai sair, que porcaria, não vai dar certo, não sei o quê. Vamos ver o que está na nossa mão. Ok? Bom, agora eu vou passar a palavra para o Marcelo, que vai comentar um pouco desse caso. E a gente, infelizmente, não vai ter tempo agora de discutir, ficou muito em cima do coffee break, mas eu queria propor para vocês o seguinte: depois do coffee break, a gente retoma e a gente pode discutir o caso. O Marcelo agora só apresenta e a gente retoma isso depois do coffee break para discussão na plenária, ok? Bom, bom dia. O Oeste, ou o caso Oeste, até o nome dele é Oeste mesmo, eu acho que é um caso que é uma rotina que todo mundo vive dentro da sua clínica, por menor que seja o seu grupo, o seu time, né? Mas que no hospital, que é um time maior, isso é muito mais comum. E talvez no relacionamento que a gente está tentando aqui com os parceiros, né, os clínicos, isso também fique bem evidente. Que, na verdade, é o relacionamento entre o time interno ou em casos encaminhados, que é o que a gente vê com bastante frequência, de falhas de comunicação. No caso dele, é simplesmente, na verdade, é o desfecho de um atendimento e que expôs uma fragilidade de comunicação dentro do próprio hospital, por vários fatores. Ele fez uma cirurgia, na verdade não foi um exame de sangue, é um histopatológico. Ele fez uma cirurgia, então tinha um cirurgião envolvido, tinham 2 clínicos envolvidos, que eram os clínicos da família, clínicos com afinidade, empatia, aquilo que a pessoa já tinha de relacionamento anterior. Eu entrei no meio da história como coordenador clínico pelos problemas que surgiram anteriores à cirurgia. E depois a gente teve a questão administrativa, porque gerou uma série de questionamentos. Bom, esse exame histopatológico, ele veio em nome do cirurgião, né? O cirurgião lançou e veio em nome do cirurgião. O clínico responsável, no hospital existe uma rotina, a hora que lança o exame chega para o responsável, ele também chega para o paciente, para o cliente. E o cliente, para agravar ainda mais a situação, era o marido e a mulher, e chegou para os 2. Né? Então, chegou para o cirurgião, que não estava no hospital, e chegou para os 2 clientes, o marido e a mulher. O que aconteceu? O cliente, a mulher...